Era o feriado de primavera de 2023, e minha amiga Camila e eu decidimos fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. Era a primeira vez de ambas na cidade, e tínhamos 22 anos. Ficamos em uma casa alugada no bairro de Lapa, que ficava a cerca de 20 minutos de Uber da praia. Chegamos tarde na quinta-feira, e como já era noite, resolvemos apenas sair para uns bares próximos. Foi uma noite divertida, mas nada muito diferente. Na sexta-feira, decidimos ir para a praia de Copacabana para aproveitar o dia. Pegamos algumas toalhas na casa e passamos horas deitadas na areia. Vários grupos de homens se aproximaram, mas sempre recusávamos educadamente. Porém, teve um rapaz que me chamou a atenção. Ele se aproximou de mim com um sotaque encantador e uma personalidade bem agradável. Ele era bonito, com um cabelo perfeito e um corpo bem torneado. Ele se apresentou como Lucas, perguntou o que íamos fazer à noite e pediu meu número. Eu dei, sem pensar muito. Ele agradeceu e seguiu seu caminho, caminhando na direção do calçadão. Eu e Camila ficamos observando, tentando ver se ele parava em algum outro grupo. Mas não. Ele apenas foi andando, mexendo no celular, até sair da praia. Camila, meio com ciúmes de ele ter me dado tanta atenção, ficou em silêncio. Mais tarde, após a praia, fomos para alguns bares próximos, mas o clima estava muito agitado por causa do feriado. Decidimos sair dali e voltar para a nossa casa alugada, onde compramos algumas bebidas e petiscos em um mercado e passamos um tempo no quintal da casa, ouvindo música e conversando. Foi nesse momento que resolvi mandar uma mensagem para o Lucas, perguntando o que ele estava fazendo naquela noite. Ele respondeu rapidamente dizendo que ele e o amigo dele ainda não tinham planos e sugeriu que nós 4 nos encontrássemos para sair por ali, na Lapa mesmo. Camila brincou perguntando se o amigo dele era bonito, mas eu não ia perguntar isso. Marcamos de eles virem para a casa, então. Lucas e o amigo dele chegaram por volta das 8 da noite. O amigo dele se chamava Rafael, e para a surpresa de Camila, ele também era muito bonito. Eles trouxeram suas bebidas e deixaram tudo na cozinha. Passamos uma hora conversando e bebendo no quintal. Pareciam ser pessoas normais. Até aí tudo estava bem. Quando a gente sentiu que já estávamos bem altas, decidimos sair para um bar ali por perto. Não demorou muito para começarmos a tomar mais shots, e a noite foi ficando cada vez mais turva na minha memória. Não diria que fiquei totalmente sem controle, mas minha lembrança dos acontecimentos ficou meio embaçada. Em determinado momento, Camila e Rafael sumiram para o outro lado do bar, e eu fiquei sozinha com Lucas por um bom tempo. Quando precisei ir ao banheiro, antes de sair, ele perguntou o que eu queria de bebida, e eu respondi: uma tequila com soda. Quando voltei, para minha surpresa, Lucas estava em um canto do bar, bem perto de nossas bebidas, mas parecia estar fazendo algo estranho com o meu copo. A minha intuição gritou que ele estava tentando fazer alguma coisa, e fui embora, sem que ele percebesse. Procurei Camila, mas ela e Rafael não estavam mais no bar. Fui até a porta de saída e tentei ligar para ela, mas ela não atendia. Foi então que recebi uma mensagem de Lucas perguntando onde eu tinha ido. Ignorei a mensagem e mandei várias mensagens para Camila, perguntando onde ela estava, o que estava acontecendo. Depois, mandei uma mensagem dizendo que achava que Lucas estava tentando me drogar e que precisávamos sair dali. Decidi voltar para a casa. Nesse momento, finalmente Camila me respondeu, perguntando por que eu achava isso, e eu expliquei sobre o que vi. Ela respondeu, dizendo que estava com Rafael e que ainda não voltaria. Eu sugeri que ela se encontrasse comigo em casa. Fui sozinha para a casa e, quando cheguei, entrei pela porta da frente com o código. A porta se trancava automaticamente depois de 10 segundos. E o mesmo acontecia com a porta dos fundos. Sentada sozinha no quintal, preocupada com Camila e pensando se eu estaria exagerando sobre o Lucas, comecei a me questionar se ele realmente tinha feito algo com minha bebida. Foi então que ouvi a maçaneta da porta dos fundos mexendo. Em seguida, ouvi o barulho da chave do código tentando abrir a porta. Foi quando recebi uma mensagem de Camila pedindo para eu abrir a porta dos fundos. Fui até lá e chamei o nome dela, mas ela não respondeu. Tentei ligar para o celular dela, mas ela não atendia. Enviei uma mensagem dizendo:
Abre a porta rápido. Ele está vindo. Naquele momento comecei a entrar em pânico. Gritei novamente, mas ela não me respondeu. Como não havia como ver pela porta, fui até a porta da frente, que tinha um olho mágico, e olhei. O que vi me fez gelar o sangue. Lucas estava deitado atrás da parede, perto da porta, como se estivesse se escondendo. Aquele momento foi de puro terror, e o medo me paralisou. Se ela estava fugindo de Lucas, eu não sabia o que fazer. Sem saber se deveria abrir a porta ou não, escrevi uma mensagem dizendo que iria chamar a polícia. Não obtive resposta de Camila. Então, liguei para o 190 e expliquei a situação. Enquanto estava no telefone com a polícia, olhei novamente pelo olho mágico e Lucas havia desaparecido. Quando os policiais chegaram, deixei-os entrar e em poucos minutos, um deles perguntou se minha amiga era loira. Respondi que sim. Ele me disse que outro policial estava com ela na viatura e que a estava trazendo para casa. Senti um alívio imenso, mas também um medo profundo. Camila chegou, muito alterada, visivelmente chorando e muito embriagada. Ela explicou que havia perdido o celular e ficado vagando pelas ruas por 1 hora até conseguir ajuda para chamar a polícia. As mensagens que eu recebi não eram dela, mas sim de Rafael, o amigo de Lucas. Ele usava outro telefone roubado. Quando a polícia fez a investigação, encontramos o celular dela jogado na piscina do quintal. Eles disseram que iam obter as imagens de câmeras de segurança do bar em que estivemos. No entanto, quando tentamos entrar em contato com o anfitrião do Airbnb, cancelamos a estadia imediatamente e tivemos que procurar outro lugar para ficar. Foi uma noite aterrorizante. E o resto da nossa viagem foi completamente arruinado. Levou 1 semana inteira até recebermos um retorno da polícia. O único contato foi para confirmar o nome de Rafael, já que as informações do número de telefone não batiam. Depois disso, nunca mais ouvimos nada. Eu ainda fico em choque, pensando no que poderia ter acontecido, e a experiência me deixou completamente traumatizada. Não tenho vontade nenhuma de voltar ao Rio. Eu poderia ter sido assassinada. Minha família tem uma casa no interior de São Paulo, perto de um lago. E sempre vamos lá durante algumas semanas no verão. A casa é de 2 andares e tem um sótão. Quando minha irmã mais nova e eu éramos pequenas, costumávamos subir até o sótão para brincar de acampamento com nossos sacos de dormir. Às vezes, até levávamos o nosso cachorro. Havia uma pequena janela no sótão por onde gostávamos de olhar o lago. Era divertido ver as pessoas lá embaixo. Quando fomos crescendo, já não cabíamos mais no sótão. E nossas brincadeiras acabaram. Foi meio triste. Mas a vida é assim. A gente cresce. Quando meus avós faleceram, meus pais herdaram vários móveis deles. A casa tinha espaço suficiente para os móveis maiores, mas o sótão ficou cheio de itens menores que meus pais não conseguiam se desfazer, pois eram as últimas lembranças que tinham deles. Foi um momento um pouco melancólico, mas ao mesmo tempo reconfortante, saber que aquelas coisas ainda estavam lá, como se de alguma forma estivessem nos vigiando. Para mim, esse período representou o fim da minha infância, e aposto que minha irmã também sentia a mesma coisa. Com o tempo, ficou mais difícil para minha família viajar até a casa no interior. Meus estudos e o trabalho dos meus pais tornaram as visitas cada vez mais raras. Conseguíamos, no máximo, 1 semana para ir à casa. E isso era tudo. Meus pais também não queriam alugar a casa durante o ano, com medo de que inquilinos danificassem os móveis antigos ou os roubassem. Por isso, a casa ficava quase o ano todo abandonada, sendo cuidada apenas pelos jardineiros. Anos atrás, meus pais conheceram um veterano local que agora trabalhava como restaurador de móveis antigos. Eles assinaram um contrato de aluguel com ele, confiando que ele não causaria danos à casa. O homem era pequeno, desfigurado, com cabelos brancos e uma barba grande e desleixada.
Ele tinha uma voz estranha, meio desconfortável. Meu pai, porém, se conectou com ele, já que ambos eram veteranos, e achava que ele merecia um bom trato, pagando um aluguel baixo. Não tivemos muito a dizer sobre essa decisão, mas esse homem sempre me deu arrepios. Embora nossa família não gostasse muito de saber que ele estava lá, a ideia de ter alguém cuidando da casa parecia vantajosa. A princípio, parecia estar tudo bem, e meus pais fizeram algumas verificações periódicas através dos jardineiros, apenas para garantir que a casa não estivesse se deteriorando. No entanto, começaram a surgir rumores preocupantes. Os jardineiros disseram que, enquanto trabalhavam nos jardins das casas vizinhas, frequentemente viam o homem sentado na varanda, olhando fixamente para as crianças perto do lago. Contaram também sobre comportamentos estranhos que ele tinha, mas eu não me sentia confortável em detalhar o que me disseram. Minha mãe ficou profundamente incomodada com isso e conversou bastante com meu pai, insistindo que ele precisava tomar uma atitude. Depois de muitas discussões, meu pai finalmente decidiu não renovar o contrato quando ele terminasse. Ele explicou ao homem, com muito respeito pela sua história como veterano, que a casa passaria por reformas e que ele ficaria sem energia e água por um tempo. O homem saiu sem grandes protestos, mas para minha mãe foi um grande alívio. Um ano depois, minha irmã se formou na faculdade e meus pais decidiram aproveitar a oportunidade para levar todos à casa no interior. Eles tinham adotado um cachorro da raça vira-lata chamado Thor, e minha irmã estava ansiosa para conhecer o novo membro da família. Quando chegamos, a casa estava em silêncio, e decidimos deixar Thor dentro de casa enquanto saíamos para comer algo na cidade, já que a casa não tinha mantimentos. Antes de sairmos, notei que Thor estava agindo de forma estranha. Ele estava inquieto, com as orelhas em pé e andando de um lado para o outro, como se estivesse esperando alguma coisa. Achei que fosse só cansaço da viagem e ignorei. Não demoramos muito, e quando voltamos, a sensação de algo errado foi imediata. Thor estava estendido no pé da escada, ofegante, e ao me aproximar, vi que havia sangue espalhado pelo chão. Minha irmã gritou e minha mãe, sem dizer uma palavra, já pegava o celular para ligar para a emergência. Meu pai foi até a cozinha e pegou uma faca. Nós dois começamos a procurar pela casa, procurando algum sinal de intruso. Quando chegamos, ao andar de cima, meu pai fez um gesto para que eu parasse. Demorei um pouco para perceber, mas então vi o que ele estava observando. A tampa do sótão estava ligeiramente aberta, e uma luz de lanterna brilhava de dentro. O medo me paralisou, mas meu pai, sem hesitar, puxou a tampa e subiu pela escada. Eu fiquei ali, tremendo de medo, sem coragem de acompanhá-lo. Depois de alguns minutos, meu pai desceu de volta, calmamente, mas eu pude perceber que ele estava muito abalado. Ele sussurrou que era o nosso antigo inquilino. Minha mãe subiu correndo, e ao descobrir o que estava acontecendo, começou a gritar. Meu pai queria deixar o homem ir embora, mas minha mãe não aceitou. Ela já havia chamado a polícia. Quando os policiais chegaram, subiram até o sótão e trouxeram o homem para fora. Ele estava em péssimo estado, e os policiais encontraram a chave da casa no bolso dele, o que deixou minha mãe ainda mais furiosa. A situação já era suficientemente grave, mas o que mais a incomodou foi o fato de meu pai ter garantido que as fechaduras haviam sido trocadas. Thor sobreviveu, embora estivesse bastante ferido. Meu pai, no entanto, se recusou a pressionar acusações contra o homem. Não importa o que minha mãe ou minha irmã tentaram fazer para convencê-lo. Isso gerou uma das maiores brigas que meus pais já tiveram. Eu nunca entendi por que meu pai teve tanta simpatia por alguém que fez o que ele fez, especialmente depois de ferir nosso cachorro. Esse episódio aconteceu há cerca de um ano e, desde então, ninguém mais na nossa família voltou à casa. E para ser honesta, essa experiência destruiu a forma como eu via aquele lugar. Não tenho vontade de voltar lá tão cedo. Isso aconteceu há alguns invernos atrás. Eu havia acabado de finalizar meu divórcio cerca de 6 meses antes. E, para ser bem sincera,
Eu realmente precisava de uma mudança de cenário. Minha então namorada, Juliana, sugeriu que fizéssemos uma viagem para algum lugar tranquilo, longe da loucura de tudo o que estava acontecendo na minha vida. Encontramos uma casa de aluguel à beira de um lago, em uma região remota do estado de Nova York. Sem pensar muito, reservei por uma semana. Era exatamente o que eu procurava. Uma casa moderna, mas aconchegante, posicionada diretamente no lago, cercada por árvores e com poucas outras propriedades espalhadas ao redor. A maioria delas estava desocupada, o que, para ser sincera, eu realmente preferi. Eu só queria ficar longe de tudo. Chegamos lá de manhã, e ao chegarmos, havia um pequeno pacote na porta de entrada esperando por nós. Não havia endereço de remetente, apenas um bilhete escrito à mão. Aproveite sua estadia. Não se esqueça de se manter aquecida. Achei o bilhete meio peculiar, mas nada demais. Dentro da caixa, havia apenas uma caixa de fósforos. Juliana brincou dizendo que era algum tipo de presente de boas-vindas, embora um tanto estranho. Eu ri, e fizemos piada sobre como as pessoas de lá eram meio excêntricas, mas, de qualquer forma, seguimos com a nossa viagem. Nos 2 primeiros dias, tudo estava perfeito. Longas caminhadas pela neve, bebidas quentes na lareira, total paz e tranquilidade. Eu devia mencionar que a neve não parou de cair desde o nosso primeiro dia. Não era uma tempestade, não havia vento forte ou névoa, mas havia neve o suficiente para cobrir todo o cenário, tornando tudo intocado e tranquilo. Era a paz que eu tanto precisava. A casa era linda, com um quarto principal no 2º andar que dava vista para o lago. As janelas eram enormes, e eu conseguia ouvir o som da neve caindo do lado de fora, o que por si só era mágico. Tínhamos uma claraboia no quarto. Então, à noite, podíamos adormecer vendo as estrelas e a neve caindo lentamente. Foi na 3ª noite que tudo mudou. Eu acordei de madrugada, não com um som alto, mas com algo que me despertou. No começo, pensei que fosse só o som do vento e da neve, mas logo percebi que algo mais estava acontecendo. A neve havia aumentado consideravelmente, o que fez com que a paisagem se transformasse em uma espécie de nevasca. Então, fui atraída por um som. Não era natural. Algo estava fora de lugar. O som parecia quase mecânico, algo feito pelo homem, e isso me incomodou profundamente. Levantei devagar, tentando não acordar Juliana. Caminhei até a janela e, ao olhar para o lado de fora, vi a última coisa que eu esperava encontrar. Um snowmobile se movendo lentamente sobre o gelo do lago. Não era o mais raro dos cenários. Pessoas frequentemente usam snowmobiles em lagos congelados, mas era tão tarde e a neve estava caindo pesadamente. A visibilidade não era boa, mas eu ainda conseguia distinguir a figura do motorista, que parecia incerto sobre a estabilidade do gelo. De repente, o snowmobile parou. Eu vi o motorista sair e começar a acenar freneticamente, como se estivesse em apuros. Parecia que ele estava gritando alguma coisa, mas o vento e o som da neve não me permitiram ouvir. O que mais me deixou arrepiada foi perceber que ele estava direcionado para a nossa casa. Fiquei paralisada por alguns segundos. Será que ele sabia que estávamos ali? Não parecia possível. Eu acordei Juliana e contei o que estava acontecendo. Quando percebi que ela também estava acordada e preocupada, decidi ir até lá para ver se realmente precisávamos ajudar. Vesti rapidamente as roupas e fui até a porta. Assim que abri a porta para sair, uma onda de ar congelante me atingiu. O vento cortava como uma lâmina. A surpresa foi ainda maior quando eu vi quem estava na neve. Era uma mulher. Ela estava gritando por ajuda, dizendo: "Graças a Deus, alguém apareceu!" Ela parecia estar completamente desesperada. Ela repetia que havia perdido seu pequeno filho na tempestade de neve e estava buscando por ele. O pânico na voz dela parecia genuíno e eu não pensei 2 vezes. Havia uma criança perdida lá fora, sozinha naquela tempestade. A situação não deixava espaço para dúvidas. Eu precisava ajudá-la. Disse a Juliana para ficar dentro de casa
e corri em direção à mulher. Conforme me aproximava, comecei a perceber mais detalhes sobre ela. Ela estava vestida com um casaco de pele e com o cabelo preso em uma trança apertada. O gelo estava completamente sólido e, pelo que pude ver, não havia risco de ela cair. Isso me fez relaxar um pouco e eu comecei a pensar que talvez fosse só um incidente de desorientação. Mas então ela disse algo que me fez congelar. "Você ainda tem aqueles fósforos?" Foi um flash. Eu imediatamente me lembrei dos fósforos, na caixa que encontramos no primeiro dia. A mulher sorriu brevemente e eu vi o que realmente estava acontecendo. Ela estava mentindo. Corri de volta para a casa, gritando para Juliana ligar para a polícia. Quando entrei, fechei a porta e trancamos tudo. Meu coração estava descontrolado. A adrenalina fazia meu corpo tremer e eu não conseguia deixar de olhar pela janela, esperando ver o snowmobile voltar. A polícia chegou 1 hora depois, mas já não havia mais sinais da mulher. A neve havia coberto qualquer vestígio que ela tivesse deixado para trás. O mais estranho foi que a polícia encontrou um ramp antigo no outro lado do lago, e seu palpite foi que ela teria vindo de lá. Insisti para que continuassem a procura, mas a realidade era clara. Não havia mais nada a ser feito. Mesmo com a ajuda de Juliana, eu tentei rastrear meu telefone, mas já estava offline. A única coisa boa foi que o anfitrião da casa me reembolsou pela viagem. Ele disse que não sabia nada sobre o pacote de boas-vindas, mas algo não estava certo. Como aquela mulher sabia que estaríamos lá? Por que ela teria feito tudo isso só para roubar meu celular e minha carteira? Minha mente ficou girando, tentando entender o motivo. Por um tempo, eu não conseguia deixar de pensar que minha ex-mulher tivesse alguma coisa a ver com isso. Ela sempre foi um pouco misteriosa, e eu conseguia imaginar sua expressão, rindo à minha custa. Mas no fim, eu sei que não tenho nenhuma prova para isso. De qualquer maneira, essa experiência nunca deixou de me assombrar. Não fazia sentido. Tudo foi estranho demais para ser apenas um simples roubo. Quem faria tudo isso por uma carteira e um celular?